Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Diálogos em Educação. Esse é um espaço dedicado à interlocução de pesquisas, com trocas de experiências e possibilidades para pensar e discutir diferentes investigações científicas. O nosso desejo é acolher e refletir sobre estudos que abordem as múltiplas dimensões, saberes e práticas acerca da educação. Eu me chamo Amanda, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em educação da Universidade de Caxias do Sul. E para este ano de 2022, estamos convidando egressos das linhas de História e Filosofia da Educação e de Processos Educacionais, Linguagem, Tecnologia e Inclusão do programa de pós-graduação em educação da UFS para contribuírem com seus olhares e compreensões sobre distintas temáticas que cercam as pesquisas em educação. A nossa convidada de hoje é a egressa em Educação pela UFS, Paula Marquezine, que nos apresenta um pouco sobre sua pesquisa de mestrado intitulada Os Professores do Atendimento Educacional Especializado e dos Anos Finais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Nova Prata. Articulação entre os profissionais. O estudo foi orientado pela professora doutora Carla Beatriz Valentini. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar desse momento conosco. E desde agora, então, já lhe passo a palavra para que a gente possa começar esse diálogo. Boa noite, Amanda. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Então, oportunizando, então, que eu possa disponibilizar um pouquinho do que eu colhi durante a minha trajetória do mestrado. Eu defendi a minha dissertação em fevereiro. O título, então, a Amanda já explanou para vocês. E o tema, que é basicamente o tema da minha pesquisa, né? Partiu das minhas vivências enquanto professora da rede municipal de Nova Prata, atuando há 8 anos na função de coordenadora pedagógica de uma escola da rede municipal que atende alunos de pré-escola a 9º ano. Então, o tema, né, que é pesquisar um pouquinho da articulação entre os professores do AE, que é do Atendimento Educacional Especializado, e dos anos finais do ensino fundamental, justamente parte um pouquinho da minha vivência enquanto coordenadora, porque eu senti esse trabalho um pouco rompido, né, cada um, ou isolado, melhor dizendo, né, na sala de aula do ensino comum, o professor fazendo sua parte, lá na sala de recursos, o professor fazendo atendimento, mas eu senti a falta desse elo. Então, eu pesquisei esta questão para ouvir tanto os professores dos anos finais, quanto os professores do AE, e poder trazer possibilidades de melhoria da realidade onde eu trabalho e também contribuir com a realidade de outros sistemas de ensino, né, através da divulgação da minha pesquisa, né. A gente sabe que a inclusão escolar, ela ganhou mais enfoque a partir da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, então teve todo um movimento dos sistemas e redes de ensino para organizar, então, a educação especial no ensino comum. Porém, os documentos nacionais que orientam a organização podem ser interpretados de maneiras diferentes, considerando o contexto, o sistema de ensino. Então, é importante desenvolver pesquisas, né, que buscam investigar como é que essa política se configura a nível local, a nível regional e contribuir para os avanços na área. Eu tive como objetivo geral da minha pesquisa compreender a relação entre os professores do atendimento educacional especializado e os do ensino comum, e se essa relação caracteriza uma articulação entre esses profissionais como forma de viabilizar o processo de inclusão nos anos finais do ensino fundamental dos estudantes público-alvo da educação especial. Então, no decorrer da minha pesquisa, eu fiz uma revisão, né, de pesquisas que se relacionam com a temática investigada. A partir daí, então, eu constituí o meu referencial teórico a partir de autores, referências que são referência na área, também de outras dissertações e teses que investigaram a temática ou temáticas parecidas, né, para constituir o meu referencial teórico.
que se divide em alguns capítulos, né? Então, eu tenho um referencial teórico que aborda um pouquinho do atendimento educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva e a sala de recursos como suporte. Outro referencial teórico que eu tenho é a sala regular, sala de recursos e a classe regular, a parceria entre os profissionais para viabilizar os processos inclusivos na escola. Também trago uma contextualização histórica para compreender, então, a trajetória da educação especial no contexto da educação brasileira, né, onde a gente percebe longos períodos de exclusão dos alunos com deficiência do acesso ao ensino comum. Uma pesquisa se faz com método, né, que ele dá um rigor científico, que aos resultados, aos passos que a gente segue, aos resultados que a gente encontra. E minha pesquisa se caracteriza como exploratória, de abordagem qualitativa. Ela aconteceu, então, em 2 escolas urbanas municipais, que atendessem alunos dos anos finais do ensino fundamental e que também atendessem alunos dos anos finais que recebessem o AE em sala de recursos. Eu realizei entrevistas semi-estruturadas com 3 professoras de AE e 6 professores efetivos dos anos finais do ensino fundamental, sendo 3 de cada escola. As entrevistas semi-estruturadas me permitiram, né, criar um roteiro de perguntas que eu faria às professoras, eu me refiro a elas no feminino, porque são todas professoras, né, e também me permitiram que eu aplicasse alguns questionamentos adicionais quando alguma resposta não estava trazendo algumas informações que eu realmente queria analisar, né. Encaminhei a minha pesquisa para o Comitê de Ética da Universidade de Caxias do Sul, porque é uma pesquisa que pesquisa, né, que faz entrevista com seres humanos, então a gente precisa desse consentimento. A partir de todo esse procedimento metodológico das entrevistas, né, eu fiz análise, né, depois de transcritas, fiz análise de conteúdo a partir da proposta de Bardin, criando categorias a posteriori, né? Então, de todo o texto das entrevistas que foram transcritos, eu construí 4 categorias de análise, sendo elas, a primeira, o suporte do AE, concepções e o papel do professor, parcerias, com a palavra o professor do AE, dentro desta categoria eu tenho outras 2 subcategorias. A terceira categoria, parcerias, com a palavra o professor dos anos finais do ensino fundamental. E a quarta categoria, que é a sensação de desamparo. Então, o que eu colhi nas entrevistas, né, que eu pude analisar dentro dessas categorias, né, que tanto o professor de AE quanto o professor de sala de recursos consideram o serviço, o AE oferecido em sala de recursos, uma ponte, é um local onde se consegue mapear melhor as potencialidades do aluno ou as dificuldades, é o elo que nos liga com as famílias, né, e são falas trazidas pelos professores. Então, consideram esse serviço bem importante, porém, as professoras colocam que nos anos finais, manter contato entre professor de AE e professor de ensino comum, para criar uma parceria, para trabalhar de forma articulada, complementando ações, é um pouquinho mais difícil, porque nos anos finais, e sexto ou nono ano, os professores ficam menos tempo com o aluno, em função da divisão, né, em disciplinas, né? Então, eles já ficam menos tempo com o aluno, são mais professores atendendo o aluno, e o pouco tempo de planejamento, né, de tempo em que o professor não está à frente ao aluno para se dedicar a planejamento e articular com outros profissionais. Então, essa foi uma queixa que apareceu, né, durante as entrevistas, né, com os professores, que elas acham importante dialogar, mas que elas dispõem de pouco tempo para que isso aconteça. Elas reforçam que a articulação precisa ser fortalecida
E é aí, então, que eu trago como propostas, né, a partir da perspectiva de Capellini e Zerbato, a proposta de ensino colaborativo, onde professor de AE, professor de ensino comum, assumem a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar o ensino dado a um grupo de alunos lá no contexto da sala do ensino comum. Porém, os documentos normativos brasileiros, eles orientam que haja um trabalho articulado, mas não prevê forma e nem condição para que ele se efetive, né? Outra proposta que eu trouxe para os professores é a proposta de trabalho docente articulado, em que o professor do AE realiza o AE em sala de recursos e também realiza o AE lá no espaço da sala de aula do ensino comum, que é onde o aluno da educação especial, ele passa a maior parte do tempo, né? E eu trago algumas colocações de outras pesquisas de autores na área, né, dessa queixa dos professores do tempo, de dialogar, de pensar estratégias em conjunto, para articular estratégias em conjunto, que articular é uma palavra bem importante do meu trabalho, né? Por exemplo, o PLET, 2014, coloca que a maioria das redes de ensino não tem disponível na carga horária dos professores espaço para reuniões de planejamento em conjunto. Não estou dizendo que os professores não têm horário de planejamento. Eles têm, mas diante das demandas de um contexto escolar, ela tem se mostrado insuficiente para dialogar. Geralmente, o planejamento acontece de forma isolada. O professor pensa na sua aula, aplica, corrige trabalhos, prepara aula, preenche relatórios, faz pareceres, preenche chamada, né? E acaba consumindo esse tempo que ele teria de planejamento, né? E Paula, que interessante a tua pesquisa trazer esses aspectos, porque querendo ou não, é um cenário que se mostra dentro, né, das escolas, e muitas vezes ele é um cenário invisível, né? A gente pode dizer que o tempo de planejamento, assim como a dimensão da importância que isso tem para a constituição dos saberes, né, das relações professor-aluno, ensino-aprendizado, ele se torna imprescindível. Então, eu acho que a gente pode dizer até que esse é um dos resultados da tua pesquisa, né? No sentido de mostrar esse cenário, de evidenciar a ausência desse momento de planejamento como algo que precisa estar presente, talvez com um pouquinho mais de presença. E com certeza, e quando eu falei com as minhas entrevistadas, eu disse, eu estou fazendo entrevista porque eu quero trazer evidências e ter um respaldo científico de publicar as reivindicações de vocês, as queixas de vocês, né? Mas tanto que uma das minhas categorias se chama a sensação de desamparo, porque ficou bem evidente que elas mantêm esse desejo de dialogar, elas querem mais tempo, mas elas sabem que não depende da escola, não depende, às vezes, só do sistema local, mas é uma questão que envolve uma organização nacional, né, nos direitos do professor, do tempo que ele dispõe de planejamento para pensar na sua aula, mas também de forma articulada com outros profissionais. E acho que nas demandas que se apresentam no contexto atual, é bem importante trabalhar em parceria e não de forma isolada, né? E eu trago, né, nas considerações finais, que, considerando os objetivos da minha pesquisa, que o AE, né, a gente sabe que existem outros modelos de serviço de apoio para o aluno da educação especial no ensino comum, né, como o trabalho articulado, que o AE pode ser na sala de recursos e na sala de aula, ou trabalho colaborativo, então, que o professor de AE atuaria na sala de aula, né, mas ele é o AE em sala de recursos é o serviço privilegiado na legislação e também na realidade de Nova Prata. Que os professores percebem que o AE é um apoio ao aluno da educação especial e também para os educadores, porém, eles consideram, né, essa falta de tempo para dialogar e pensar em estratégias em conjunto, né?
algumas profs trouxeram, né, que às vezes algumas investidas que as próprias escolas tentam, né, diante do pouco tempo que lhe resta de tentar aproximar os profissionais, né, uma professora coloca, é um trabalho de formiguinha, mas que, quem sabe, pouco a pouco a gente consiga solidificar ou aumentar esse tempo, né. Elas desejam trabalhar juntas, mas se queixam que no momento elas estão muito distantes e que elas têm utilizado as brechas do cotidiano, né? O recreio, uma cruzada no corredor, né? O WhatsApp, enfim, para dialogar. Elas dialogam, mas não de uma forma planejada, organizada, com um tempo destinado para isso, né? Então, eu trago nas considerações finais que a articulação precisa ser reforçada, que as propostas de ensino colaborativo e trabalho docente articulado são importantes, né? E que os documentos orientadores a nível nacional não basta apenas orientar a articulação, dizer que é importante articular, mas sempre ver a forma e condição para que elas aconteçam, né? Aí eu coloco que os sistemas de ensino locais, né, considerando um sistema, por exemplo, municipal, como é o caso de Nova Prata, pode protagonizar ações locais de fazer esse diferencial, de estar disponibilizando esses momentos de encontro para os professores, né? E é aí que eu, na minha defesa, eu convidei muitos professores da rede municipal, principalmente das duas escolas, onde eu tive professores que participaram da pesquisa, né, para dar uma devolutiva para eles daquilo que eu encontrei. Convidei os gestores da Secretaria Municipal de Educação para que eles pudessem ter acesso aos achados da minha pesquisa, né, e saber o que a pesquisa científica trouxe que pode ser mudado nessa realidade. E eu acho que esse era o meu maior desejo, né? Não fazer para que ela ficasse no papel e fosse lida por somente futuros acadêmicos, mas que quem pensa a educação a nível municipal, aqui no meu contexto, pudesse pensar em possíveis ações. E, pelo menos, para a minha escola, né, como eu trabalho, digo a minha escola porque eu trabalho lá, na coordenação pedagógica, a gente já conquistou um pouquinho mais de carga horária do professor do AE. Dentro das possibilidades, estamos organizando momentos de encontro entre professor do AE e professor do ensino comum, para que elas dialoguem, né, e pensem nesse aluno da educação especial, porque ele não é de um ou não é de outro, ele é um todo, ele é da escola, né? Então, acho que algumas ações eu já consegui conquistar e esse era um dos meus objetivos pessoais, né? Também pensar na realidade onde eu atuo. Que bacana, Paula. Que bom te ouvir. Que bom saber dessa tua preocupação em articular os teus estudos e voltar, né, os teus olhares, o teu fazer da pesquisa junto à escola em que tu estás, mas também para além dela, né, para que ela possa, de alguma forma, trazer, né, esses outros olhares, para que eles possam ser vistos, para que eles possam ter esses outros modos de articular, de conversar, e não em momentos, em estados separados, ficarem isolados, né? Mas, sim, a possibilidade que a tua pesquisa traz como articulação. Então, muito obrigada, Paula, pela tua apresentação da tua dissertação aqui para a gente, né? Dos teus objetivos. E, além de te agradecer, eu aproveito o momento, né, para dizer que esse é um espaço de interlocução, de construção coletiva, de reflexões, para buscarmos novas ou diferentes perspectivas na área da educação. E destacamos que o nosso canal tem como princípio fomentar diálogos para pensar e discutir os desafios da educação ao longo do seu contexto histórico e nos dias atuais. E para isso contamos com as outras participações, se inscrevendo em nosso canal, comentando, compartilhando os nossos vídeos e conversando conosco. Esperamos te encontrar nas próximas publicações.
Um abraço e até lá. Obrigada, Paula. Obrigada pela oportunidade, Amanda.